Olá, está no ar o Boletim Coronavírus. Um estudo publicado pela revista Lancet, no Reino Unido, mostra que a vacina Coronavac é segura e estimula a produção de anticorpos em crianças e adolescentes com idade entre 3 e 17 anos. Foram feitos ensaios clínicos entre outubro e dezembro do ano passado na província chinesa de Hebei, que envolveram 552 participantes. A produção de anticorpos contra o antígeno do coronavírus foi maior que 96% após 28 dias da aplicação das 2 doses. No Brasil, o imunizante da biofarmacêutica Sinovac é produzido em parceria com o Instituto Butantan. Segundo o Instituto, os dados das fases 1 e 2 do estudo foram encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A definição sobre o uso do imunizante nesta faixa etária cabe ao órgão e ao Ministério da Saúde. Ainda falando de Covid, a perda de olfato que atinge alguns pacientes com Covid-19 pode persistir por ao menos 1 ano após o diagnóstico, conforme mostra um acompanhamento clínico feito ao longo de 12 meses com um grupo de pessoas diagnosticadas com a perda de olfato. O artigo científico foi publicado por pesquisadores da França e do Canadá. O grupo avaliado começou com 97 pacientes que tiveram perda aguda do olfato por mais de 7 dias. Após 12 meses, ao menos 2 pessoas ainda não haviam recuperado a função olfativa normal em testes objetivos e outros 14 relatavam recuperação apenas parcial em questionários subjetivos. Acompanhar a evolução desses quadros é relevante, dizem os autores do estudo, porque os efeitos de longo prazo da doença prejudicam a qualidade de vida dos pacientes. A perda de olfato foi o efeito que apareceu com mais frequência em 43% dos doentes com Covid-19, de acordo com meta-análise de 215 estudos feitos pela University College de Londres. Um estudo mostra que 96% das crianças e adolescentes produziram anticorpos após 2 doses da vacina Coronavac. Pessoal, uma ótima notícia. Acaba de ser divulgado na revista Lancet, uma revista super importante, um estudo feito na China em crianças de 3 a 17 anos com a vacina Coronavac. E esses estudos mostraram que 96% das crianças e adolescentes produziram anticorpos. Isso é muito legal. Veja, esses estudos são o que a gente chama de fase 2. Então, isso não é ainda a eficácia da vacina nessa faixa etária. Aí, para isso, a gente precisa dos estudos de fase 3, que já estão sendo feitos. Mas é uma notícia muito legal. Significa que 96% das crianças e adolescentes de 3 a 17 anos produziram anticorpos com a vacina Coronavac. Muito legal, pessoal. Em Cordeirópolis, a quase 400 quilômetros de São Paulo, capital, a quantidade de atendimentos fisioterapêuticos triplicaram no período de 1 ano. No início eram dores no corpo, dor de cabeça e falta de ar. O que para Jorge, de 56 anos, parecia dengue, era o resultado da infecção pelo coronavírus. Foram 34 dias internado, a maioria na UTI e 99% do pulmão prejudicado. Eu fiquei 28 dias de cama, né? Eu não me levantava, né? Tanto é que quando eu saí da cama, eu não conseguia nem andar, não sabia direito andar, né? Quando recebeu alta, ele ainda estava com 75% do pulmão comprometido. E aí, tarefas simples se tornaram difíceis. Você não tem tanto fôlego, né? Você não muda bastante, né? Não consegue falar muito tempo assim, sabia? Não conseguia ficar falando muito, né? Não, né? E para tomar banho, fazer as coisas corriqueiras, não conseguia, né? A gente percebe que a intensidade da doença é um dos fatores que vão levar a uma sequela mais intensa ou mais leve, né? O fator idade também a gente tem como principal também. Os mais idosos, eles são mais acometidos por conta do próprio organismo ser um pouco mais frágil, né? Temos pacientes que já apresentavam alguma doença prévia, independente totalmente do Covid. Então, a gente percebe que são pontos importantes que vão dar sugestão de como esse paciente vai se comportar depois. A fisioterapia é a chance para que Jorge e tantos outros pacientes voltem à vida normal. A procura pelo serviço por quem ficou com sequelas da doença triplicou.
No ano passado, eram em média 5 pacientes por semana. Hoje, no mesmo período, eles atendem aproximadamente 15. A gente teve esse público novo, né? Nunca tínhamos atendido pacientes com pós-Covid, uma doença relativamente nova, e agora a gente tem um aumento crescente dessa população. O que nos traz alegria é saber que o tratamento que a gente vem oferecendo vem trazendo resultados. O objetivo é devolver a qualidade de vida aos pacientes que ficaram debilitados devido à infecção pelo vírus. Para ajudar nesta recuperação, a Prefeitura da cidade até adquiriu novos equipamentos. Então, nós recebemos esteira, recebemos bicicletas ergométricas, cadeiras para fortalecimento muscular, aparelhos para fazer a reabilitação pulmonar. Jorge já está há mais de 6 meses fazendo os exercícios. A visível melhora é a satisfação dos profissionais. A gente observa que esse tratamento que nós vemos fazendo desde o ano passado, né? Esse tratamento que a gente está fazendo está trazendo muitos benefícios. Então, nós temos pacientes que estão trabalhando, estão tendo uma vida normal, igualzinha como era antes do Covid. Você vai retornando, né, ao seu ritmo, né, como você era, que ajuda muito. Né? Se não tem a fisioterapia, a pessoa não se recupera. Em Maringá, no noroeste do Paraná, os motoboys e outras categorias profissionais solicitaram à Câmara dos Vereadores o direito de serem vacinados contra a Covid-19 como grupos prioritários. Veja só. Basta observar o trânsito por alguns instantes para ter certeza. Os motoboys e entregadores de aplicativo estão em peso nas ruas e avenidas. Desde que começou a pandemia, a categoria tem desempenhado um trabalho essencial para que a população possa permanecer mais tempo possível dentro de casa. Em Maringá, no noroeste do Paraná, os entregadores se uniram e pediram ao município o direito de serem incluídos como grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19. A reivindicação dos trabalhadores foi apresentada na Câmara por 2 vereadores e recebeu o apoio dos demais membros do Legislativo Municipal. Em seguida, o pedido foi encaminhado para a Prefeitura com urgência e agora os profissionais aguardam uma decisão. Além dos motoboys, outras categorias profissionais formalizaram pedido na Câmara dos Vereadores para serem incluídos como grupos prioritários na vacinação. É o caso dos bancários, que agora também aguardam uma decisão da Prefeitura. Por enquanto, não há resposta do município quanto à inclusão de novos grupos na vacinação, exceto aqueles determinados pelo Ministério da Saúde ou pelo Governo do Estado. Estamos seguindo o Plano Nacional de Imunização, avançando gradativamente para que toda a população maringaense seja imunizada o quanto antes. Você, caixa de supermercado, motoboys, domésticas e todas as atividades afins serão contempladas o mais rapidamente possível com o decréscimo da idade. Até agora, em Maringá, cerca de 60% da população adulta já recebeu ao menos a primeira dose da vacina. Nesta semana, o município vacinou pessoas com 39 anos ou mais e a expectativa é vacinar os mais jovens conforme estoque disponível. O Paraná tem a segunda menor taxa de transmissão do coronavírus no Brasil. O Paraná é o segundo estado com a menor taxa de transmissão de todo o país. A média atual no território paranaense é de 0,91, o que significa que de 100 pessoas contaminadas, 91 transmitem o novo coronavírus. Apesar do ranking, a vacinação segue indispensável. Na semana passada, o estado recebeu 439.340 doses de vacina contra a Covid e a expectativa é que até 31 de agosto, 80% da população seja vacinada. Nós queremos fazer com que todos os municípios juntos consigam chegar no final do mês de agosto, cobrindo pelo menos 80% da sua população-alvo. Nós queremos fazer um rearranjo de distribuição, porque os grupos prioritários fizeram um certo desbalanceamento em alguns municípios. Não se trata de Curitiba. Curitiba está isonômico, exatamente onde tem que estar. Mas alguns municípios receberam a mais, outros receberam a menos, e ao longo das próximas cargas nós vamos fazendo um rearranjo para que todos os municípios possam chegar juntos no final do mês de agosto. Desta forma, a expectativa é que apenas 20% da população em geral e acima dos 18 anos seja vacinada no mês de setembro.
O calendário de vacinação contra a Covid-19 segue avançando em alguns estados para além dos grupos considerados prioritários. Aqui no Paraná, por exemplo, os 399 municípios já imunizam adultos em geral e parcela da sociedade formada por pessoas com idade variando entre 18 e 59 anos e que não se enquadram entre as prioridades estabelecidas pelo Plano Nacional de Imunização. Nós encontramos a Ana Cecília, que recebeu a primeira dose da vacina. Foi um momento bastante esperado para você? Bastante, ainda mais que eu tenho problemas respiratórios, né? Então, estava aguardando com ansiedade. Para a segunda dose, né? Para ficar completamente imunizado. E o Boletim Coronavírus fica por aqui. Até a próxima. Fique com a nossa programação.